Gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meu nome é Carol e eu sou do terceiro ano do CSA. E hoje, como vocês já estão vendo, eu vou falar para vocês sobre funções da linguagem. E antes de eu começar em si as funções, eu acho que é muito importante falar para vocês sobre os elementos da comunicação. Por quê? Bom, eles são seis e uma mensagem ela só é bem comunicada se os seis estão funcionando em harmonia. Cada função da linguagem se refere a um deles. Então, dentre os elementos da comunicação estão o emissor, que é quem fala, e o receptor, que é quem recebe. E entre eles tem a mensagem, que é o texto que está sendo falado ou escrito, o referente, que é o assunto da mensagem, o código, que é a língua em que a mensagem está sendo falada, e o canal, que é o meio de veiculação dessa mensagem. Então, essa foi a introdução, né? E uma observação inicial que eu acho que é muito importante é que um texto pode apresentar mais de uma função linguística. Porque eu vou explicar para vocês as funções e eu vou dar exemplos, mas não necessariamente só aquela função se refere àquele exemplo. Você pode ficar confuso achando, ué, mas eu acho que esse aqui também funcionaria para esse aqui. E assim, sim, mas uma função fica evidenciada, ela é a principal. E isso é muito importante porque as questões podem falar sobre isso, elas podem perguntar quais são as funções, mas quais são as funções desse texto ou qual é a função desse texto. Se ela pergunta só a função, você fala a mais importante, a que está mais evidenciada no texto. Se ela perguntar as funções, você fala todas que você consegue achar. Então, dito isso, agora a gente pode começar. A primeira que eu vou explicar é a função emotiva ou expressiva e a ênfase é no emissor, ou seja, em quem fala a mensagem, no eu. Essa função é usada para emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos e expressões individuais. Então, é muito comum a primeira pessoa do discurso, já que a ênfase é no eu, no emissor, e ela é usada em diversos textos, como artigos de opinião, diários, cartas pessoais e poemas. Eu trouxe aqui um poema do Paulo Leminski e eu vou ler aqui para vocês. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, como vocês podem ver, ele usa muito a primeira pessoa do discurso e é por isso que tem a função emotiva nesse texto. E depois aqui tem uma pessoa falando: Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, como vocês podem ver, tem tudo a ver com o emissor, que é com quem fala. Que é quem fala, desculpa. Bom, a próxima é a função poética. E antes de eu começar a função poética, eu tenho que falar uma coisa muito importante, que é que não necessariamente a função poética se refere só à poesia. Todo poema tem função poética, mas um texto em prosa também pode ter função poética, tá? Isso deixa muita gente confusa, porque muita gente vê função poética e toma ao pé da letra, acha que é só para poesia, mas não é, tá? Então, a ênfase é na mensagem em si e ela é marcada pelo uso da linguagem criativa, rimas, versos, figuras de linguagem, entre outros. Então, como vocês podem ver, se você tiver um texto em prosa, por exemplo, com uma figura de linguagem, ele tem a função poética, entendeu? É quando você muda a mensagem em si, você valoriza a elaboração da mensagem. E aqui eu tenho um exemplo que é uma poesia concreta do Augusto de Campos, que ficou muito famosa no século XX, que foi a época desse movimento, né, do concretismo. E se vocês, tipo, vocês estão vendo aí, né, ele faz um jogo com as palavras amor, temor e morte. Então, tudo é representado com um triângulo e você pode ver muito bem que ele está sendo é um exemplo de linguagem criativa, ele valoriza o visual da linguagem em si. Então, ele valoriza a elaboração dessa mensagem e isso é muito importante na função poética. A próxima que eu vou explicar também deixa muita gente confusa, porque ela é a função metalinguística. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ênfase é no código, ou seja, na língua que está sendo falada pela mensagem. Então, essa expressão é muito comum quando se fala da função metalinguística, que é o código explica o próprio código. Ou seja, a linguagem explicando a linguagem, ou a música explicando a música, ou a poesia explicando a poesia.
é de si para si a mensagem. Então, essa tirinha aqui é muito boa para explicar a função metalinguística e eu vou ler ela para vocês. São dois bichinhos falando, né? Duas formiguinhas. Aí, ó. Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa por 100, vá. Então, a função metalinguística está totalmente explícita no primeiro quadrinho da tirinha, quando ela fala pechinchar não é com X, e sim com CH. Então, como vocês podem ver, ela está explicando a língua dentro da língua, é a linguagem pela linguagem. Aqui ela não fala o X, ela não usa somente a letra, nem X, nem CH. Ela bota X, que é como a gente fala. Então, basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido a função metalinguística. A próxima é a função fática. E a função fática é a ênfase no canal, ou seja, o meio de comunicação, como está sendo comunicado. E ela é usada para manutenção do ato comunicativo. Então, a função fática é muito comum na língua falada. É bem mais comum na falada do que na escrita, embora tenham alguns textos com isso. Por quê? Porque a função fática é quando você está tentando falar com a pessoa e muitas vezes você perde o fio da meada. Então, por exemplo, alô, você tá aí, né? Oi, tudo bem? Então, é basicamente isso, a função fática é um desejo que a comunicação siga seu curso, para que todos os 6 elementos da comunicação que eu mostrei permaneçam em harmonia. E então é isso, né? Ei, tá aí, tá, né? São essas expressões. A função referencial informativa, como o nome diz, referencial, tem ênfase no referente, ou seja, no assunto de que se fala. É uma linguagem direta, sem ambiguidade, ou seja, uma linguagem denotativa, muitas vezes na terceira pessoa. E ela é muito, muito, muito comum nas notícias, como eu mostrei aí, mas não só nelas, em todo texto que quer indicar informação. É um texto muito direto. Então, ó, como vocês podem ver aí, notícia, e eu peguei uma manchete: prazo de filiação partidária para magistrados se encerrou em 5 de abril. Com o fim do prazo, Joaquim Barbosa não poderá disputar a eleição de 2014. Então, está querendo mostrar o fato que aconteceu, está tentando mostrar diretamente essa informação. A próxima é a função apelativa ou conativa. E essa tem ênfase no receptor, ou seja, quem está recebendo a mensagem. E é basicamente o emissor, que é quem está falando, tentando influenciar o receptor, tentando convencer. Então, por isso tem muitos verbos no imperativo. E essa função é muito comum de textos publicitários, como tem um aí que eu já vou explicar, mas também está presente em textos políticos, em cartas argumentativas, por exemplo. Então, esse aqui é uma propaganda da Garoto, do Bobão Serenata de Amor, e fala: tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor, não tem mau humor que resista. Então, essa propaganda tem como finalidade tentar fazer com que a pessoa não tenha mais raiva do namorado, como comprando o produto da marca. Isso é muito comum, né? Essa função. E é basicamente isso, é para tentar convencer o receptor. Bom, acabaram as funções, são essas 6. E se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar um comentário que eu possa explicar outra coisa. Mas é basicamente isso, é uma matéria muito simples, mas que cai muito no Enem. E esse aqui é um exemplo de exercício que eu larguei para vocês verem como é cobrado no Enem, né? Então tá bom, vou ler para vocês. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Bom, vou deixar aí você pensar um pouco, vou ler um pouco as letras, né? Predomina no texto a função da linguagem. A. Emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. B. Fática,
porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Ou E, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Então, como vocês podem ver, a explicação de todas as funções está certa, mas só uma é a que está evidenciada no texto, e eu acho que esse é um exemplo muito bom de como tem realmente uma que está evidenciada, porque o autor, aí agora eu vou deixar uns 5 segundos para vocês pensarem na resposta, e pensa aí. Tá bom. Então, vou explicar. Vocês acham que o autor está expressando seu sentimento em relação à ecologia? Não, ele só está falando sobre ecologia, mas ele não está falando se é bom, se é ruim, o que acontece. Ele está falando sobre os ecossistemas. B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Também não, né? Tipo, ele não tá testando nada, não tá falando alô, tudo bem? Não, o texto está fluindo sem a função fática. C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Vocês acham que tem algum recurso, algum recurso criativo muito evidenciado? Também não, né? Não tem uma figura de linguagem, um verso, prosa, uma rima, não tem. D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Vocês acham que tem isso? Bom, também não, porque o texto não está tentando convencer o leitor a achar alguma coisa ou outra sobre a biologia, sobre os ecossistemas. Não, o texto só está explicando. E referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Bom, essa é a resposta, porque o texto é um texto completamente informativo. Ele só está tentando realmente explicar essas noções de ecossistema, e eu espero que vocês tenham achado esse exercício fácil, tenham conseguido resolver. Espero que vocês tenham achado a matéria também bem simples e tenham conseguido entender tudo. E é isso, são só alguns detalhes que são bem importantes, mas no geral é bem simples, e eu espero que vocês tenham gostado.